Da ovelha lã a lã no fio, o painel de audiência vai ficar vazio. Parece que os efeitos do fruto proibido, agora que a novela Gênesis está encarando as consequências. A Arca de Noé afundou, a Torre de Babel veio abaixo, e junto com ela trouxe audiência também. Por que será que Gênesis, que começou com uma grande promessa, não está conseguindo cumprir aquilo que o público esperava? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, aguarde a vinheta e fica coladinho aqui comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou o Fatiola aqui do Rede Rafas e hoje vamos falar sobre Gênesis. Então, primeiramente, a gente vai contar como tudo aconteceu. A gente fez um vídeo aqui antes da novela estrear, contando a história da trama, que ela ia assim, prometeu, abalar as estruturas da teledramaturgia por ser dividida em 7 fases. Que começava com a criação do mundo, passava para a Arca de Noé, ia para a Torre de Babel, depois vinha a descendência de Abraão, Isaac, Jacó e terminava com José do Egito. Mas logo nesse vídeo de estreia a gente levantou um grande questionamento. Será que Gênesis ia conseguir manter o fôlego? Será que ela não ia cair na mesmice das novelas bíblicas que a Rede Record já apresentou? Pois é, esse questionamento foi levantado lá atrás, em janeiro, quando a gente colocou esse vídeo no ar e a gente teve muito BO por conta desse vídeo. E a Record, não sei por qual motivo, o vídeo tava aí bombando, passou de 200 mil visualizações, então já quero deixar meu muito obrigado aqui pra vocês. E a Record decidiu implicar com o vídeo. Toda cena que a gente colocou, ela falou que era direitos autorais dela, a gente teve que cortar. Foto, a gente teve que cortar. Letra, gente, caracteres, ela falou que era direito autoral dela, a gente teve que cortar. Até a minha imagem, meu rosto aqui, aparecendo pra vocês, ela pegou um trecho e falou que eu era dela. Nem dou dízimo, mas fazer o quê? Então a gente fez alguns cortes, se você pegar o vídeo aí, vai ver que ele tá meio confuso e tal, mas a gente deixou no canal porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. E a gente falou assim, caraca, vamos pisar um pouquinho no freio, não comentar muito sobre a Record. Mas como a gente já tinha previsto que talvez Gênesis caísse nessa mesmice, perdesse a audiência, nada mais justo do que trazer esse assunto aqui pro canal. Então Gênesis começou no dia 19 de janeiro, a primeira trama inédita depois aí de um período de reprises que está se estendendo até agora. Porém, Gênesis ali em janeiro estreou com uma produção, uma super produção, um super elenco com mais de 250 profissionais só na frente das telas, sem contar figurinista, direção, câmera e todo mundo que a gente sabe que é necessário para uma novela ser exibida com qualidade ao telespectador. E Gênesis tinha um grande diferencial. Começou ali com Adão e Eva, a criação do mundo, a queda do Lúcifer, a extinção dos dinossauros e estava agradando muito o público. Eu e o Rafa Pereira dava 9 horas da noite, a gente sentava na frente da TV, sintonizava na Record e assistia. Eu segui todo mundo no Instagram, então assim, foi um começo de novela primoroso para ninguém botar defeito. Inclusive, o primeiro capítulo de Gênesis entrou aí no meu ranking de melhores primeiros capítulos de novelas. Porque foi tudo muito bem feito, tudo muito bem explicado e diferenciava de trama bíblica, Você olhava lá, via Adão e Eva peladões, e o Jardim do Éden, e a serpente super irônica, mas simpática, que apareceu um capítulo só, mas já cativou todo mundo. A gente também elogiou a audácia dos profissionais envolvidos em colocar pequenos musicais na trama para dar uma quebrada naquele clima de novela bíblica. Então teve vários elementos que contribuíram para o sucesso inicial de Gênesis e estava agradando muito o público. A novela marcava aí 15, 16, teve dias que marcou 17 pontos. Aí depois veio a Arca de Noé. Quando Noé recebeu o chamado, ele ainda era novo, era um jovem, e ao longo dos anos ele foi construindo essa arca, até que a cidade toda se rebelou, caiu em coisas mundanas, começou a pornografia, começaram a fazer coisas erradas, até que Deus mandou chuva no mundo e acabou com tudo. E a família de Noé e um casal de cada bicho ficou ali confinado nessa arca enquanto a água subia, subia, subia e matava todo mundo. Então foi um momento assim muito aguardado também pelos telespectadores e foi feito com uma boa execução, foi bem executado, ok, os efeitos, a maneira, a entrega dos atores. Só que aí eu falei assim, é perigoso. Isso pode começar, a ladeira de Gênesis pode começar. Depois veio a parte da Torre de Babel, que são os descendentes de Noé, Se você pega o capítulo de Gênesis, vai ver que tudo é interligado a tudo. Então começou lá na criação do mundo, terminou em José do Egito e foi passando por várias histórias. Então aí paramos na Torre de Babel,
que foi quando as pessoas começaram a construir uma torre para chegar perto de Deus. Deus se revoltou com isso porque ele não estava sendo ali visto como autoridade máxima, né? Como o único Deus desse povo. Ele viu que a soberba começou a tomar conta, aí ele destruiu a torre e separou os povos com idiomas diferentes. Eles não conseguiram mais se conectar, se comunicar entre si como faziam antes. Pois bem, até aí teve elementos bem chamativos. Jardim do Éden, a criação do mundo, a Arca de Noé, a construção e queda da Torre de Babel, mas depois entrou naquela fase o quê? Abraão. Só que acontece que é muito clichê. Você vê o mesmo tipo de figurino, mesmo tipo de texto, mesmo tipo de cenário, nada se diferencia dos 10 mandamentos, da Terra Prometida, da história de Esther, José do Egito, que inclusive vai estar em Gênesis, mas já teve uma minissérie só dele contando sua história. É uma das tramas mais populares da Bíblia, mas eu achei sem necessidade colocar como elemento de Gênesis também, até porque já teve uma minissérie falando sobre isso, foi reprisada algumas vezes, enfim. A única novela mesmo que se diferenciou completamente das tramas bíblicas foi Apocalipse. Mas daí a Cristiane Cardoso botou o bedelho dela ali no meio, a autora saiu, abandonou o barco antes dele afundar de uma vez, e a trama todo mundo sabe que não foi para frente nem para trás, ficou estagnada ali naquela questão pífia, não agradou, se perderam. A gente sabe, né, que por conta da Cristiane Cardoso, tudo que aconteceu não foi nada legal. Então ali, mais Apocalipse tinha uma proposta diferente, ser uma trama bíblica, mas nos tempos atuais. Quando chegou Gênesis, a gente falou assim, nossa, vai ser diferente, mas por que não condensar tudo em uma minissérie? O povo não está muito interessado em saber a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, de novo a história de José. O povo quer coisa diferente, coisa que chama atenção, coisa assim que fisga, né, que instiga a gente. E as primeiras fases da novela, mais focando ali mesmo na Arca de Noé e na criação do mundo, tinha muito disso. Adão e Eva, o Jardim do Éden, o paraíso, e a serpente, né, fazendo com que a Eva comesse o fruto proibido, manipulando ela, persuadindo ela. Aí depois vem o Adão, ele também não acaba resistindo aos encantos, e acontece tudo aquilo que eles começam a enxergar as coisas com malícia. Depois eu acho muito legal também quando a Eva ficou grávida, que ela tava lá barriguda, e ela, ai Adão, será que foi alguma coisa que eu comi? Aí ele, mas você tá parecendo as fêmeas aqui que a gente tem dos animais quando elas estão esperando filhotes. Aí que caiu a ficha e ela começou a fazer um filho atrás do outro, né? Não parou mais, enguiçou ali na fábrica, descobriu como que faz o bagulho e ó, trabalhou pra caramba nessa questão. Afinal, né, povoou o mundo inteiro. Então Eva e Adão aí, ó, que disposição. Mas enfim, era muito legal a gente acompanhar isso. Depois teve Caim, Abel, que um era contra o outro, o Caim tinha muita inveja do Abel, e os atores também, eles se entregaram. Tanto o Eduardo quanto o Caio, que interpretaram Caim e Abel, eles estavam muito bem no papel. Eles estavam interpretando assim, de uma maneira que conseguia convencer a gente. Eu pelo menos odiava o Caim. Eu tinha um ranço eterno do Caim, e ele foi crescendo, ele foi ficando velho, e ele foi continuando fazendo as coisas. Depois que ele matou o Abel, ele fugiu, ele foi ficar com as suas irmãs, engravidou as irmãs, enfim. A gente sabe aí desse quissuco todo. Mas acontece que era coisa bem chamativa, que chamava muito a atenção do telespectador, e era contada de uma maneira diferente. Você não via aqueles elementos que vem em toda a novela bíblica, a gente não via aqueles cenários que a gente vê em toda a novela bíblica. Aí quando entrou na Arca de Noé, meio que já começou a aparecer assim, a gente assistia e falava, caraca, é uma trama bíblica, caraca, é muito parecida com as outras, mas a história se diferenciava, porque era focada na construção da arca. Mas aí veio a Torre de Babel, que eu acho que junto com a Torre de Babel, quando ela veio abaixo, e eu acho que junto com a queda da Torre de Babel, que caiu também, foi a qualidade da trama e aquele ar, né, de originalidade. Então Gênesis foi uma promessa que não se cumpriu, e a audiência também está mostrando isso. Se antes marcava 15, 16, 17 pontos, agora a luta ali para conseguir ter uma média de 12 pontos, já marcou 11, teve até dia que ficou em terceiro lugar, perdeu a vice-liderança para o SBT. Então para você ver como o público foi perdendo o interesse mesmo. Eu
pelo menos, não assisto mais todo dia. Eu tô sintonizado, eu quero saber, eu vejo capítulos na internet, vejo trechos aleatórios só daquelas coisas que eu considero mais importantes. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhum estímulo para ver todos os dias. Então não é algo que eu quero todos os dias estar vendo, estar acompanhando. E eu acho que o ponto é esse. Eles pecaram em fazer de Gênesis uma novela. A trama acaba só em agosto, mas ela já não tem mais fôlego. O que será que vai ser? Será que eles vão conseguir dar a volta por cima? Eu acho muito difícil, porque todas as histórias que tem daqui pra frente não são mais histórias chamativas, que apresentam algum tipo de diferencial para o público. Eu acho que deveriam ter feito Gênesis uma minissérie, ali 2 semanas, quem sabe, uma semana contando sobre a criação do mundo, outra semana contando sobre a Arca de Noé, ou mesmo só sobre a criação do mundo, e terem se aproveitado mais dessa fase da novela, que tinha muito diferencial, que conseguia chamar a atenção das pessoas. Tipo assim, uma minissérie, Gênesis, o subtítulo, a criação do mundo, pra gente saber que ia ser focado apenas em Adão e Eva. Eu acho que teria dado super certo, eu acho que a Record teria marcado ótimos índices, e Gênesis ia ficar na cabeça do telespectador como algo positivo, como um elemento bom, e não como uma trama bíblica qualquer, que é o que está acontecendo. Mas parece que eles, insistem, gostam de dar murro em ponta de faca, estão colhendo as consequências. Uma super produção, um super trabalho, reuniu aí um grande elenco, mais de 250 nomes, para fazer parte de um projeto que começou com tudo, mas em pouco tempo viu seu nível despencar e provavelmente vai continuar ali, no 0-0 até em agosto. Pode ser que os consolidados ainda sejam menores, 10 pontos, quem sabe até marcar um dígito, eu não duvido, porque vai sim se tornando desgastante, e quanto mais a Record insistir ali, mais ela vai se ferrar, vai dar de cara com o muro, porque o público não quer mais. A gente vê isso pela repercussão que não tem mais, a gente vê isso pelos consolidados, pelos números dos consolidados, que demonstram que o público não tem mais interesse, e a Record tá insistindo, então aí tá colhendo o fruto, que não é proibido, mas eu acho que é bem mais amargo, que é uma produção, uma superprodução, que não tá tendo o seu devido reconhecimento por culpa deles mesmos. Então agora eu quero saber de vocês o que vocês acham de Gênesis, se tem alguém aí ainda que acompanha Gênesis fielmente, que tá sem Fatiello, falou muita merda, ou Fatiello, caraca, concordo com você. Então comenta aqui embaixo, que eu gosto muito de ficar lendo a opinião de vocês. Deixa o seu likezinho nesse vídeo aí pra ajudar a gente, ativa as notificações. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo aqui no Rede Rafas. Março foi um mês aí que veio com muitos TBTs, que a gente estava aí meio preparando algumas novidades, mas agora nós voltamos com tudo. Então fica aqui com a gente. Vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!